Então vamos lá. Para quem não sabe, antes de mais nada, este senhor aqui, Rodrigo Silva, foi aluno deste senhor aqui nos idos de 1998. E aí a gente falou assim, vamos lá, vamos perguntar para eles uma coisa simples para começar a conversa, uma pergunta reta, direta e franca. Então começo por você, Pondé. Senhor Luiz Felipe Pondé, por que você não acredita em Deus? Bem simples. Olha, primeiro isso não é uma coisa que eu penso toda hora, tá? Por isso mesmo a gente quer que você... Não, o que eu quero dizer, eu não penso toda hora porque eu não acredito em Deus ou eu não acredito em Deus. É isso que eu quero dizer quando eu sou um ateu não praticante. Sim. Não é uma coisa que me preocupa, né? Eu quase acho que a resposta talvez seja quase sociológica, psicossocial. Eu cresci numa família extremamente secularizada e onde não havia nenhuma prática religiosa. Uma família tradicionalmente de médicos, apesar de que médicos de gerações onde os médicos eram também humanistas, meu pai, meu avô. Não à toa você fez aquela pergunta filosófica na aula de oncologia, para quem não viu o Talks com o Pondé, assista. É aula de imunologia. De imunologia. Na faculdade de medicina. Então, assim, ao mesmo tempo que eu cresci num ambiente completamente secularizado, eu morei muitos anos na Bahia e eu fiz a escola praticamente toda no Colégio Antônio Vieira, que é um colégio católico jesuíta. E eu não tenho nenhum problema com religião. Sou anticlerical. Não acho que quem acredita em Deus é burro ou idiota. Inclusive porque eu conheço um monte de ateu que é burro e idiota. Então, não acho que é um critério, entende? Para mim, acreditar, ter fé ou não ter fé, é um filósofo que eu gosto muito chamado Johann, que ele costumava escrever que ele nasceu sem o órgão da fé, né? Então, cresci nesse ambiente secularizado, onde se falava de tudo, onde se lia muito, e o meu pai muito cedo me deu a Bíblia para adolescentes, sei lá como chamava, crianças. Livros, né? Átomos e a Bíblia E sobre os átomos, eu falei isso naquele dia. Não, essa foi uma nova pesquisa. Um livro sobre átomos e a Bíblia. E eu li os dois, né? Eu achei a história da Bíblia fascinante. Então, por que eu não acredito em Deus na realidade, não tem nenhuma razão especial. Entende? Isso que eu quis dizer com que eu falei, quase sociológico ou psicossocial, foi um processo em que isso não era nem cobrado de mim que eu acreditasse, nem que eu não acreditasse. Eu me dei muito bem na escola jesuíta, tive excelentes professores, os padres eram ótimos, não tenho nenhum trauma com a Igreja Católica, nem com qualquer igreja, né? Então, eu não acredito em Deus, mas até hoje eu não tive nenhuma situação em que eu pudesse ser posto à prova, né? Como normalmente se fala, sim, em que você pode, de repente, não ter lugar nenhum para, sei lá, buscar ou se agarrar. Se agarrar, isso aí. Então, eu não sou um sujeito também que acha que a ciência explica tudo. Eu na realidade, sou muito marcado pela filosofia grega e pelo ceticismo. Fiz doutorado em Pascal, que é um autor jansenista, profundamente religioso, francês, do século XVII. Dediquei muito tempo ao estudo de mística, especificamente mística feminina, do século XIII e XIV, na Europa. Minha cadeira na PUC sempre foi filosofia da religião. Já falaremos disso. É um ateu um pouco atípico e que se abrissem um conselho regional de ateus, eu provavelmente não ia pagar. E o Rodrigo Silva, porque justamente você acredita em Deus. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui e rever o meu professor depois de longos e longos anos. É lógico que ele não lembra de mim. Óbvio que eu também não lembro quem foi meu aluno há 5 anos atrás, quanto mais há 20 ou mais de 20 aí. Mas vocês sabem que tem uma coisa interessante, viu, Pondé? Se nós faltássemos aqui,
a entrevista rolaria do mesmo jeito, porque eu nunca vi alguém conhecer tanto sobre o entrevistado quanto o Gabriel e a Cecília. Vocês viram aqui? Não, aquele livro, não, o outro livro, Nova Pesquisa. Acho que eles sabem. Se a gente não viesse aqui, uma substituía, aí já sabe o que o outro ia responder. Quase isso, quase isso aqui é isso. só um teatro, mas são retóricas algumas perguntas aqui. Mas vamos lá. Eu tive a oportunidade de fazer a cadeira de Pascal, justamente com o professor Pondé. Foi a primeira vez que eu fui ler os pensamentos de Blaise Pascal. E eu lembro que ele destruiu muitos mitos, por exemplo, aquela famosa aforismo, né? O coração tem razões que a própria razão desconhece, que alguns até parafraseiam como sendo o amor para ficar mais romântico. Como ele destruiu isso em sala de aula no bom sentido, no sentido cartesiano da palavra, para mostrar que não é esse conceito assim. Se eu fui um bom aluno, eu vou tentar aproveitar esse aforismo para explicar a minha fé. Eu também sou apaixonado pela filosofia grega, aprendi isso, mas eu sigo uma antropologia mais aristotélica via Santo Tomás de Aquino, que não vê uma dicotomia do homem entre coração, emoção, cérebro. Somos indivíduo, não dividido por dois. Sendo assim, o Rodrigo que sente é o mesmo Rodrigo que pensa e vice-versa. E nesse aspecto que eu respondo por que eu creio em Deus. Eu creio em Deus pelo mesmo motivo que eu amo a minha esposa. Eu sou tomado de um sentimento, algo assim, que você fala assim, por que você ama a Laura? Eu posso ser o melhor professor do planeta Terra. Posso usar toda a didática possível. Eu não conseguirei ser tão claro, a não ser convidando vocês a experimentarem esse sentimento. Ela está aqui? Está aqui, sentada na sua frente aqui. Eu tenho razão, não tem? Então. Tem razão, não tem? Indo bem você. Tudo bem. Gostei do argumento. Eu fui um bom aluno. Pegou bem o argumento. Eu fui um bom aluno, né, Laura? Desse jeito. Jogou bem. Eu sinto que a graça, mencionando Santo Agostinho, ela me seduziu no sentido latino da palavra. Não tem como não amá-lo. Então não é apenas uma certeza intelectual, mas é também uma certeza emocional num ser humano que não se vê dividido em dois. Porque eu digo isso, o professor Pondé sabe, que no Ocidente muito divide. O camarada ele é racional, ele é sentimental, como se fossem dois seres num só. Sabe como aquele seriado Ruptura, né? Tem um sujeito que é tem um alter ego lá fora. Não é assim. Então, eu não somente creio nele, eu o amo. É mais do que um sentimento intelectual, é também um sentimento de relação.